Senhor, nós precisamos respirar fundo, alinhar o nosso coração e concentrar a nossa mente no nosso Deus. A palavra nos diz que de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse momento, inicie o seu momento de oração ao Senhor. Diga para Ele por que foi que você veio neste culto essa noite. Diga ao Senhor com o seu coração que mesmo diante do dia difícil, mesmo diante da semana agitada, mesmo diante das dificuldades, das dores, dos medos, você escolheu nessa noite estar aqui diante da presença dEle, porque nós confiamos que sem Ele nós não somos nada. Nós confiamos que o nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é Deus dos céus, Ele é Deus da terra. Ele é Deus que torna o impossível possível. E é por isso que nós cremos no nome dEle. Nós cremos no nome dEle porque o maior dos milagres foi Cristo Jesus. Porque naquela cruz e em sua vida, Jesus demonstrou que nós temos um Deus nos céus que nos ama. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, Deus que está nos céus, santo seja o teu nome, Senhor, santo seja o teu nome, Senhor. Como tua palavra diz, santo, santo, santo seja o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que escolheu um povo para ser seu, um Deus que cultivou milagres, um Deus que separou, um Deus que cuidou, um Deus que escolheu. Nós adoramos a um Deus que é vivo, um Deus que não está em matérias humanas. Nós adoramos ao Senhor que nos escuta, ao Senhor que é Espírito e que é um Deus em verdade, Senhor. Nós cremos no Senhor nessa noite. Nós cremos na tua bondade, na tua misericórdia e na tua grandiosidade, Senhor. Nós cremos que nós estamos aqui porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós cremos, Senhor, que assim como a tua palavra diz, nós não somos merecedores do teu amor, nós não somos merecedores da tua graça. Nós somos falhos e pecadores, Senhor, que precisamos desesperadamente de Ti, Senhor. Nós precisamos da misericórdia do Teu Filho Jesus. Nós dependemos do milagre da cura do Teu Filho Jesus. Nós dependemos do milagre da libertação que o Senhor Jesus pode nos dar. Nós dependemos, ó Deus, do Teu perdão para perdoar os nossos pecados, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nessa noite, ó Deus, venha ouvir os nossos louvores nessa casa. Venha, ó Deus, direcionar a palavra que será ministrada nessa casa, Senhor. Venha verdadeiramente ouvir as nossas orações. Venha ouvir, ó Deus, a nossa adoração ao Teu santo nome, Senhor. Que cada palavra que possa sair dos nossos lábios possa ser recebida pelo Senhor como forma de adoração a Ti, Senhor. Porque nós cremos que mesmo em meio aos dias tão difíceis, a essa vida tão agitada, a esses sentimentos, ó Deus, tão difíceis que muitas vezes passamos, Senhor, nós cremos verdadeiramente que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Senhor permanece o mesmo Deus, porque o Senhor é imutável, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre continuará sendo o mesmo Deus.
o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus que cura, que restaura, o Deus que ama a misericórdia, o Deus que ama, o Deus que é compassivo, que é grande, que é todo poderoso, o Deus do Filho, o Deus do Santo Espírito. O Senhor é o mesmo Deus, e é o Senhor que nós clamamos nessa noite, Senhor. Esteja conosco até o fim desse culto, receba toda a glória para si. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé nessa noite. Aleluia. Juntos vamos adorar o Senhor, aquele que é digno, aquele que é poderoso. Ele está aqui neste lugar. E eu quero convidar você a adorar o Senhor de todo o seu coração nessa noite e declarar para Ele: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos
a sua oração, a palavra do Senhor diz: eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É por Ele que estamos aqui nessa noite, amados. E nesse momento eu quero convidar você, através desse louvor, através dessa canção, fazer a sua oração ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nos rendemos, Senhor Jesus, em teus braços, Senhor de amor. Só tu, Senhor, pode nos ouvir e resolver, Senhor, cada situação da nossa vida. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Se Jesus, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Erga as suas mãos, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, declare: a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluia, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amor
aqui, eis-me aqui. Você pode adorar nessa noite. A Ele seja toda honra, toda glória. Aleluia. E como de costume, amados, eu quero convidar você a declarar uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão nessa noite. Quero convidar você a sair do seu lugar. Em nome de Jesus, declarar uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Sejam bem-vindos à casa do Senhor nessa noite. Que alegria é poder compartilhar desse momento com os amados irmãos que aqui estão. Queremos glorificar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas limitações, o Senhor, Ele permanece sendo fiel. E nesse momento vamos continuar adorando ao Senhor, declarando nessa noite que os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Você crê nisso nessa noite? Então declare que os planos do Senhor sobre a sua vida não podem ser frustrados. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Está balançando pra lá e pra
está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia! Grande é o teu nome, Jesus. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Só quem crê, glorifique e exalta o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Mais um culto da família na presença do Senhor. Verdadeiramente não há melhor lugar para estarmos junto com os nossos irmãos, a nossa família. Deus maravilhoso. Meus irmãos, livro Josué 24, versículo 14, texto muito conhecido. Josué 24, versículo 14. Amém? Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu, porém, aleluia, Jesus. Eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Obrigado, Pai. Curva sua cabeça, meu anjo. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Pai amado e glorioso Deus, somos gratos, ó Pai, a Ti pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, ó Pai, que é a causa de não sermos consumidos. Somos gratos, ó Pai, por mais um culto da família na Tua santa e poderosa presença, ó Pai. Recebe todos os louvores, recebe a adoração, pois só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Somos gratos a Ti, ó Pai, por cada vida que aqui se encontra, por esse ministério, pelos louvores, por estas famílias, ó Pai. Pai, queremos declarar que esta igreja, ó Pai, estará sempre Te adorando, levando a palavra verdadeira, ó Pai, seguindo a Bíblia, honrando-Te, ó Pai, pois só o Senhor é digno de honra e glória. Obrigado, Pai, por estas famílias da cidade de Maria. Abençoa cada um, abençoa esse ministério, ó Pai. Continua abençoando a vida do pastor, da sua família, de cada membro, de cada congregado. Abençoa, ó Pai, guarda-nos, protege. Senhor, o Senhor Deus tem promessa, a família é Teu projeto, Pai. Abençoa, ó Pai, cada um deles. Que honra é poder servir, ó Pai, nesta casa. Traz as famílias de Maria, ó Pai, para estarmos aqui Te adorando, Te bendizendo. Salva, ó Pai, salva esse povo, Senhor. Nos ajuda, nos perdoa, pois só o Senhor é digno de honra e glória. Na autoridade do nome de Jesus, é assim que eu oro, Pai, e já Te agradeço. Amém, amém e amém. Quero saudar a todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Poder sentar, meus amados, nós vamos mais uma vez orar pelos dizimistas e ofertantes desta casa,
louvado seja o nome do Senhor, que tem abençoado esta obra, para que ela continue com as suas portas abertas. Pai, mais uma vez queremos, Senhor, te apresentar, Pai, todos os dizimistas e ofertantes desta obra, Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida deles, Senhor, pois são eles os mantenedores desta casa, Senhor. Pai, aquele que não tem condições, que o Senhor possa dá-lo, Senhor, também, para que ele possa também, Senhor, contribuir, Pai, para que ele possa, Senhor, também semear, Senhor, semear na tua obra, Senhor, pois um dia alguém semeou também, e por isso estamos aqui, Pai. Esta obra continua de pé, para a glória do teu nome. Abençoa aqueles que vão dizimar e ofertar aqui no culto, aqueles que estão também acompanhando através da live, que também vão contribuir também pelo Pix, pelo QR Code. Senhor, abençoa da mesma forma, em nome de Jesus. É assim que oramos e te agradecemos. Amém. Convido o evangelista Pedro para adorar o Senhor, enquanto nós vamos ofertar com alegria ao nosso Deus. Amém. Irmãos, se possível, eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé novamente. Enquanto nós louvamos, você pode trazer a sua oferta aqui na frente, aquele que vai ofertar. E eu iria apenas cantar normal, mas Deus tem falado ao meu coração para dizer algo que hoje, no meu momento de devocional, o Senhor falou comigo, e eu não poderia sair daqui sem dizer isso para a igreja nessa noite. Hoje eu estava orando ao Senhor por uma causa na minha família, por uma causa na minha casa, que nós estamos precisando, e ali, no meu momento com Deus, eu me perguntava se eu ainda confiava e acreditava no poder do meu Deus, porque às vezes nós vimos para a igreja, nós cantamos louvores, nós levantamos nossas mãos, nós vemos os testemunhos do pastor, do evangelista, mas muitas vezes por causa das situações da nossa vida, nós muitas vezes deixamos de acreditar, como se o céu tivesse de bronze, como se o nosso Deus estivesse dormindo. Mas enquanto eu estava ali no meu momento com o Senhor, enquanto eu cantava e eu declarava para Ele aquela causa, aquela situação, o Senhor, Ele ministrava ao meu coração um versículo que diz: porque eu já tenho cuidado de você. Eu quero que a igreja escute isso nessa noite. O Senhor tem cuidado de nós. Deus, Ele quer que você escute isso nessa noite. Escute. Você tem causas, você tem situações que talvez nós imaginemos que não há mais solução. Eu quero que você compreenda algo. O Deus que nós cremos, irmãos, é o Deus quem cria todas as soluções. Você crê nisso em nome de Jesus? Nós não estamos adorando, irmãos, um Deus morto, não. Nessa noite nós estamos adorando aquele que criou os céus e a terra. Nessa noite, irmãos, nós estamos adorando um Deus que não muda. Ele é imutável. E nessa noite, eu quero cantar um louvor com você. Eu não sei se você conhece essa letra desse louvor, porque foi exatamente nessa letra que Deus falou comigo hoje. E eu estava aqui, eu iria me sentar, mas o Senhor disse: cante essa letra, pessoas precisam ouvir isso. Se você não conhece, eu queria que você acompanhasse, porque talvez Deus vai falar ao seu coração. A letra desse louvor, que é muito bonito, que diz: era a mão de Deus. Queria que você escutasse. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades
dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que até chego até dizer, não entendo como foi que eu venci. Se lembre nessa noite, na verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história, que me trouxe até aqui para eu te dizer: escute ao Senhor, escute. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, mesmo assim você gritou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, vou te sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história, que me trouxe até aqui pra eu te dizer. O Senhor declara: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você venceu, você venceu. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, vou te sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Você crê que era a mão de Deus? Era a mão de Deus e vai continuar sendo a mão de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é só confirmação das coisas de Deus. Ontem eu fui fazer uma visita. Quando eu saí daqui do sopão ontem, aí ficou algumas sopas no carro. Fui entregar algumas sopas a alguns irmãos, e a irmã Fátima disse: pastor, ligou para a Rosa, disse: ficaram 4. Aí eu peguei e vim aqui e peguei as sopas. E quando eu estava com ela no carro, eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu vou levar para quem? Aí eu me lembrei que eu tinha falado para Zaqueu que já congregou com a gente, ele está na Assembleia de Deus, e ele sofreu um acidente, ele machucou o braço, quebrou o braço, e ele faz alguns dias que ele foi operado e tudo, e eu fiquei de fazer uma visita a ele. E ontem eu digo: não, eu vou acertar onde é a casa de Zaqueu e vou lá. E fui. E quando cheguei lá, a gente conversou, levei a sopa, aquela coisa toda, aquela alegria, nunca mais eu tinha visto ele. E teve um momento que a gente conversando assim, irmãos, aí eu falando das dificuldades da obra, das dificuldades que é as coisas, e ele disse: pastor, você está lembrado do sonho que eu tive com o senhor? O senhor no ônibus, dirigindo ali junto com o senhor, estava um homem de branco ao seu lado, e os irmãos estavam dando naquele ônibus, e era tanta da dificuldade, e o senhor querendo sair do ônibus,
E todas as vezes que você tentava sair do ônibus, abrir a porta para sair, aquele homem de branco dizia: não vá, não saia, não desista, continue no ônibus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A verdade, irmão, quem vai nos conduzindo até a eternidade é Jesus. Esse ônibus, irmão, é justamente a congregação, somos nós, que estamos todos dentro deste, poderia ser a embarcação, mas estamos num contexto totalmente diferente. Aqui ninguém anda de barco, a gente anda de carro, transporte. Mas a gente entende que, aí Pedro dando esse testemunho agora, eu me lembrando, meu Deus, faz alguns dias que eu estava tão atribulado que só Jesus. Eu digo: Jesus, eu vou pular desse barco, eu vou sair dessa situação. Eu dizendo para Jesus: Jesus, eu ainda estou novo, eu não estou doente, eu não estou inútil. E foi justamente também, Pedro, num momento assim, pela manhã me levantei, botei a mão na cabeça assim na mesa, e me levantei muito decidido em algumas coisas, e liguei a TV, botei no YouTube e começou a tocar um louvor. E naquele louvor, irmão, enquanto eu estava lá na mesa bem assim, pensando nas coisas, porque a gente tem que pensar, né, irmão? Que a gente, muitas vezes aperreado, a gente pode tomar uma decisão precipitada. E o Salmo 116 diz: na minha precipitação, o salmista diz, é nessa precipitação que às vezes a gente pode cometer alguns erros. E eu lá com a mão na cabeça assim, Rosa para lá e para cá, e Rosa olhando para mim assim, toda sem entender nada, e eu na minha, fechado, calado, sem falar nada com ninguém. E eu conversando com Deus, e Deus na hora usou a TV, um hino, e começou a falar comigo. Meu irmão, aquela angústia, aquela tristeza, aquele negócio que estava ali dentro, remoendo dentro de mim, foi saindo aos poucos, foi saindo. Daqui a pouco eu me levantei, tomei meu café da manhã, e eu disse: não, Jesus. Aí quando eu chego ontem na casa de Zaqueu disse: vem cá que eu quero dizer um negócio para o senhor. Pastor, o senhor está lembrado? Eu digo: todos. Pastor, o senhor ainda vai passar por muita dificuldade, mas acredite que aquele que trouxe o senhor de Guarabira, que está ao seu lado, ele vai lhe ajudar em todos os momentos mais difíceis da sua vida. Não desista, continue. Aí ele contou novamente o sonho. Aquele que estava ali de branco, lá na direção do ônibus, é Jesus, é Ele, irmão, que está no comando, é Ele que está no controle de todas as coisas. Nesta noite, se você estava com esse pensamento, muitas vezes vem ao nosso coração, porque a gente olha para um lado e para o outro e não vê solução. Acredite, irmãos, acredite, não desista, continue. Jesus está no controle da sua vida. Não desista, continue. Eu quero passar a oportunidade para o evangelista Renan, ele que vai ministrar nesta noite, mas Deus já está falando ao nosso coração. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Quero saudar também esses que estão acompanhando através da live. Mês passado eu não coloquei o nome para pregar na quarta-feira, devido, para a honra e glória do Senhor, a agenda já estava cheia. Aqui da igreja, né? A agenda da igreja, pastor. Mas estou toda terça-feira aqui no culto do Sopão, trazendo a mensagem, adorando ao Senhor, né? Tem aqui a irmã que aqui está nas terças junto com a gente, e eu tenho trazido sempre uma palavra de Deus para aqueles que estão começando a conhecer e ouvir sobre Jesus, que eu acho muito importante a gente levar a palavra de Deus
para aqueles que ainda não a conhecem. E o pastor agora deu, né, esse testemunho dele, ou esse desabafo, ou esse relato, né, do que aconteceu, sobre questão de provisão. E a palavra do Senhor é sobre provisão de Deus para a nossa vida. E Edivânio, ele trouxe uma devocional na qual confirma a palavra de Deus, né? Aonde falou sobre, né? Agora tema ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Ou seja, é uma confirmação da palavra que eu vou trazer da parte de Deus nesta noite para a igreja, onde Deus, ele abomina aqueles que deixam de adorar a Ele exclusivamente para adorar outros deuses. Amém? Então eu convido a igreja a abrir a mensagem de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 1. Como eu não preguei aqui no culto da família mês passado, o pastor disse que eu tinha 3 horas para pregar hoje. Amém? Não é isso, pastor? Poxa, cadê o pastor? Fui abduzido. Misericórdia. Não saia do ônibus não, pastor, viu? Cuidado. Amém, irmãos? Todos acharam a palavra de Deus? Antes de darmos início à palavra no capítulo 17, versículo 1, eu quero fazer aqui um breve resumo do que aconteceu anteriormente, né? Aí no capítulo 16, versículo 29 diz: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Ori, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Ori, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o precederam. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste de Ázara. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Nos dias de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão, e instalou as portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra do Senhor, tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Pai, aqui eu te apresento, Senhor, a tua palavra nesta noite. Nada de mim sairá nesta noite que não venha de ti, Senhor. Não me deixa fugir da tua palavra, porque aqui, Senhor, estamos para ouvir a tua voz. Me usa apenas como instrumento neste lugar, Senhor, para que a tua palavra seja pregada nesta noite e para que cada um de nós venhamos ser alimentados, Senhor. Porque o que importa nesta noite é ouvir a tua voz e dar ouvido à tua voz, porque o Senhor é tudo para nós. É assim que nós oramos e entregamos esta palavra em tuas mãos,
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim como a gente viu na palavra devocional, Acabe, ele era um rei, como já foi falado aqui no relatório da palavra de Deus. Ele era um rei no qual ele fez tudo que era mal e pior do que todos os reis que passaram antes dele. Se aquele rei que passou antes dele era ruim, ele foi pior do que os que passaram. Ele foi terrível. Ele foi tão terrível que ele arrumou uma mulher que conduziu a ele a adorar outros deuses. Como a gente viu na devocional, Deus não aceita que adoremos outros deuses. Quem estamos aqui nesta noite para adorar, a igreja? Exclusivamente a quem? A Deus. Amém? E ele, convencido, distraidamente, já pela sua maldade, começou a adorar outros deuses. Fez até um tempo para Baal. E assim, essa prática fez com que Deus se irasse com aquele povo. Amém, igreja? E isso dá início a partir do capítulo 17, versículo 1, dá início à questão do profeta Elias, que está iniciando o seu ministério, né? Há talvez aqui os irmãos que fazem já a obra de Deus, né? Nós que fazemos a obra do Senhor, os irmãos diáconos, evangelistas, as diaconisas, o porteiro, nós que fazemos a obra do Senhor, até os membros mesmos que evangelizam onde você chega e fala de Jesus, né? Nós somos apenas iniciantes da obra do Senhor. Todos os dias estamos aprendendo um pouco mais. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, apenas somos aprendizes da palavra de Deus e que venhamos praticar mais a palavra do Senhor, assim como nós venhamos aprender. Então, Elias, ele estava iniciando o seu ministério, né? No início do seu ministério, ele já veio de encontro a essa situação. E a palavra de Deus, ele vem dizer que: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Ele foi de encontro a Acabe e disse a ele: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Amém, irmãos? Ele, apesar de estar iniciando o seu ministério, ser um homem de Deus, um servo do Senhor, um profeta, ele chegou para diante do rei, diante de toda aquela maldade, daquela perversidade, daquele rei que estava seguindo o seu reinado de uma forma mal, de uma forma cruel, fazendo o povo adorar um Deus Baal, um Deus pagão, um Deus que não era o Deus vivo. Amém, igreja? Que não era um Deus poderoso, o Deus ao qual nós servimos hoje. Então ele induzia o povo, ele fazia o povo, praticamente obrigava o povo a servir aquele Deus, a adorar aquele Deus chamado Baal. Ele, naquele momento, né, que Elias chegou para ele, ele disse: Elias profetizou, não vai cair nem orvalho dos céus nos próximos dias, nos próximos anos. Isso durou aproximadamente, acredito, 3 anos e meio, né? Sem cair uma gota de água do céu, igreja. Uma seca total naquele lugar começou a partir daquela palavra do profeta de Deus. Se você vem na igreja e o pastor, ele lança uma profecia da parte de Deus para a tua vida, receba, tome posse. Porque quando o profeta, o homem de Deus, ele fala, se vier da parte do Senhor, vai se cumprir. Pode demorar um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 100 anos. 100 anos não, né? Porque é muito tempo. Mas pode durar 10 anos, 20 anos, mas vai se cumprir. Porque se for da parte do Senhor, vai cumprir. Então esse profeta, esse homem de Deus, quando ele profetizou, quando ele determinou, que ele disse diante do rei: tão certo como vive o Senhor, ele deu a certeza, assim como o Senhor do céu, o Criador do céu, da terra e de todas as coisas vive, não vai cair orvalho, nem chuva, nos anos seguintes,
exceto mediante a minha palavra. Ele disse assim: enquanto eu for um servo do Senhor, estou profetizando em nome de Deus, que não vai cair, não vai cair. É a confiança, a total confiança no Senhor. E assim ele profetizou. Então Elias é alimentado por corvos. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Deus chegou para ele, depois que ele falou diretamente para o rei, né? Deus ele teve que preservar Elias, porque diante de uma afronta dessa, né, um profeta chegar para um rei, né, e dizer assim: ó, não vai cair água na terra não. De acordo com a minha palavra, a partir dos próximos anos, não vai cair água na terra. Isso aí para o rei é o quê? Uma afronta. Então ele poderia mandar matar o profeta, ele poderia fazer um mal ao profeta. Então Deus, ele chegou para Elias e disse: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele disse: ó, sai daqui, vai lá para o riacho, e lá os corvos vão te alimentar. Lá já tem água, vai ser seca total nos próximos anos, mas você vai estar lá próximo à água. Amém, igreja? E aí você vai ser alimentado pelos corvos. Você já imaginou? Aí a gente às vezes se pergunta: como é que um passarinho sobrevive? É o Deus vivo, todo-poderoso, que alimenta ele. Agora você imagina o passarinho trazer a comida prontinha para o profeta. Quem é que manda? É o Deus vivo. Sabe o que ele quer dizer comigo e você nesta noite? Que mesmo sem você imaginar de onde virá o teu sustento, ele virá com providência para te alimentar. Ele vai fazer coisas extraordinárias, mas vai suprir todas as nossas necessidades. Basta você confiar na palavra de Deus. Amém? Então, assim, né? Ele fez. No versículo 5 diz: ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã. Olha que maravilha. Ele trazia o pãozinho e a carne para o profeta. Todo dia de manhã. Já tinha água e ainda trazia pão e carne. Amém, igreja? E no final da tarde, ele bebia a água do riacho. Ali ele tomava aquela água fresquinha, comia aquele pão e aquela carne pela manhã. No final da tarde ele estava tomando uma água que já estava ali pronta para ele consumir, assim da forma que Deus já tinha lhe orientado. Irmãos, Elias, nenhum profeta surgiu desde Moisés que fosse como Elias. Seu nome significava: o Senhor é meu Deus. O significado do nome Elias era: o Senhor é o meu Deus. Uma declaração que era o cerne de sua mensagem. A nação incrédula: orvalho nem chuva. Foi assim a profecia de Elias. O pronunciamento de Elias foi um desafio, melhor dizendo, imediato. Baal deveria governar o clima, mas Elias o estava declarando impotente diante do Deus vivo. Ele chegou para o rei e disse assim: ó, Baal deveria governar o clima. Você não crê tanto em Baal? Você não confia tanto em Baal? Você não está adorando a Baal? Por que ele não faz chover? Já estou conjecturando com a igreja. Por que Baal, o Deus ao qual você serve, por que ele não faz cair chuva do céu? Por quê? Porque ele não é o Deus vivo. E segundo a minha palavra, nos próximos anos não vai cair nem orvalho do céu. Irmãos,
Tem muita gente enganada aí no mundo, sendo guiada por deuses. Assim como o pastor aqui falou, acho que domingo, né? Tem muita gente que acha que precisa de intercessores para chegar a Deus. A gente só precisa de Jesus, igreja. Só Ele pode nos conduzir ao Pai. Ninguém chegará ao Pai se não for pelo Filho. Tem muita gente sendo conduzida por deuses, por algo, por alguém. Mas o único que pode nos conduzir ao céu é Jesus Cristo. É o único que morreu, que ressuscitou e que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para adorá-lo, para glorificá-lo, para buscar a sua presença, porque só Ele importa. Nada mais importa. Então, e os corvos, igreja? É interessante observar que os corvos eram considerados aves impuras. Se puder colocar aqui, eu agradeço. Levítico, capítulo 11, versículo 15. Coloca aqui no telão, por gentileza. Nenhuma espécie de corvo. Volta um pouquinho. Bota no 14. Isso. Estas são as aves que vocês consideram impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, nenhuma espécie de falcão, nenhuma espécie de corvo. Era uma ave impura, mas Deus usou aquela ave impura para alimentar o profeta. Então nesta noite Ele quer dizer a mim e a você: não importa de onde virá o teu sustento, o que importa é que Deus vai suprir as tuas necessidades. Se você crê, diga amém, igreja. Depois de tudo isso, igreja, depois disso que aconteceu, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde ele bebia a água do riacho. Aí algum tempo depois, o tempo passou, e o riacho secou-se, natural, não tinha água, sem chuva, vai secar. Se você tem um pote em casa, de água, né? Antigamente o pessoal usava aqueles potes de água assim, de barro, né, pastor? O pessoal, era aquela canequinha bem areada que os idosos usavam antigamente, chega a fazer gosto de tomar água. E a água não tinha geladeira não, era aquele pote de barro assim, ó, que a água ficava bem geladinha, né? Era a forma, né, pastor? Uma forma, isso. Aí ficava a água bem geladinha por causa do barro, né? E aí chega a dar prazer de tomar. Então quando você vai tirando aquela água e não repõe, o que é que vai acontecer? Ela vai secar. Então o riacho, ele estava bebendo a água, tudinho, e o clima, o tempo, a seca, a água foi secando. Então o riacho secou, igreja. E agora? O corvo estava trazendo o alimento, mas sem água. Olha, você ficar alguns dias sem comida, você ainda suporta, mas sem água, meu irmão, é complicado. Sem água é quase impossível. Sem comida você aguenta, agora sem água é quase impossível. E agora? O profeta poderia ter entrado em desespero. Eita, agora acabou a água e agora eu vou para onde? Sem água. Então, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Amém, igreja? Veio a Elias a segunda vez. Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Acho que o profeta vai dizer assim: meu Deus, ele poderia ter dois entendimentos, irmão, né, Carol? Dois entendimentos. Ou essa viúva é uma viúva estribada, tem muito dinheiro para me sustentar, eu vou chegar lá, ela vai me bancar de tudo, né? Ou então a pobre miserável que não tem nem para ela, né?
Na época, como o pastor falando, como a gente já viu em outras passagens, né? A viúva já era uma pessoa que já era totalmente desprezada da sociedade, limitadas em suas finanças, e que já passava por um aperto muito grande, porque já não tinha o provedor da casa, que era o seu marido, né? Já tinha perdido o marido. Mas aí é complicado. Mas assim, Deus, ele preparou essa viúva para alimentar o profeta. Agora sim, Deus, ele não explica como vai fazer. Ele só dá a ordem, vá, né? Ele não vai dizer a você, olha, você vai pegar, vai sentar naquela cadeira, depois você vai se levantar, levar ela lá para a porta. Não, ele vai dizer, vá, e você tem que ir. Isso aí é obedecer ao Senhor e confiar nele. A nossa confiança não tem que estar na força do braço, tem que estar na força de Deus, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã, mas a gente não sabe nem se amanhã vai existir para a gente. Não é isso? A gente tem que se preocupar com agora, porque o amanhã pertence ao Senhor. E o que Ele vai prover para a gente amanhã, só Ele sabe. A gente não sabe, pode faltar tudo para a gente, mas amanhã pode ter tudo. E até, às vezes o tudo para nós não é o alimento, é a presença dEle. Aonde Ele estiver conosco, em qualquer lugar que a gente esteja, tudo já vai dar certo, porque Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mesmo que seja uma necessidade pequena, mas Ele vai estar para suprir as nossas necessidades naquele momento que nós precisamos. Então, Ele ordenou a uma viúva daquele lugar que Ele fornecesse comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, igreja. Aí Deus manda ele procurar a viúva, ele vai, segundo a palavra do Senhor. Quando ele chegou lá, ele viu a viúva colhendo aqueles gravetozinhos, aqueles pedacinhos de lenha, de pau, para fazer o fogo. Não é isso, pastor? Nem gás tinha. Imagina aí. A coitada estava lá pegando aqueles gravetos para fazer o fogo. Aí chega o profeta, já vê a viúva de longe, né? Só Deus sabe o que passou no coração do profeta, né? Mas Deus não mandou, ele foi, né? Ele continuou indo. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Está vendo que ele estava com sede, igreja? Quando o riacho secou, né? O que é que a primeira coisa que ele pediu? Água. Porque a comida ele talvez ainda tinha alimento, né? Ou ainda estava resistente. Mas a falta de água é complicado. Vai baixando as taxas, a imunidade, baixa tudo, você termina desmaiando. Então, a primeira coisa que ele pediu quando chegou, a viúva: você pode me trazer um pouco de água? Né? E assim, ela porém respondeu. No 11: enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Aí já pegou pesado. A pobre já estava pegando uns gravetos para fazer um restinho de comida que tinha lá, para comer com o filho e morrer. Aí disse assim: ei, não traga só água não, traga um pouquinho de pão para mim também. É naquela situação que você está em casa, né? Aí chega uma pessoa que está precisando, aí você tem assim 1 quilo de arroz. Aí o camarada chega e diz: dá um pouquinho de comer, estou com fome. Porque tem gente que engana, mas tem gente que realmente está necessitado. Aí você olha assim: e agora? O que é que eu faço? Aí se você sente que realmente é verdadeiro aquilo ali, você vai lá, parte o arroz, divide, toma metade. Só não posso dar tudo, mas leva metade, fica outra metade. Mas você ajudou, né? Aí quando é enganação, que tem gente que pega as comidas para vender, né? Tem uns espertos, né? Pega fuba, pega com arroz, aí sai pedindo, depois sai vendendo para tomar cachaça. Porque eu já vi acontecer isso. Mas quando a gente vê que não é enganação, quando você parte o alimento que você dá ele amarradinho e pela metade aberto, a pessoa agradece demais, vai embora satisfeito, porque verdadeiramente ele está realmente com fome. Então é nesse momento que a gente se imagina, né? Naquele momento que você só tem aquele alimento ali e a pessoa diz: traga para mim também. Aí quando você vê que realmente a pessoa está com fome e necessita daquilo ali, e você vai e ajuda, né? Que ela, de pronto, ela foi bem aberta para ele, disse da seguinte forma: ela chegou para ele e disse:
Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Ei, irmão, ele pediu pão. Ela só tinha um punhado de farinha. O que é um punhado de farinha? É uma mão. E um pouquinho de azeite. Como é que essa mulher, um pouquinho de graveto, um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, ia preparar pão para uma pessoa que ela nem conhece? Se ela já estava pronta para preparar para ela e o filho comer e morrer, porque não tinha mais nada dentro de casa. Mas só que ela ouviu ao Senhor. Quando Deus disse que já tinha preparado uma viúva para sustentar o profeta, quando Ele prepara alguém para nos ajudar no meio da caminhada, meu irmão, Ele já dá todas as condições para suprir as nossas necessidades. Aí você não precisa você imaginar como vai ser, só precisa você confiar e ter a certeza que vai acontecer. Isso se chama fé. Se chama fé e confiança em Deus. Então, ela continuou respondendo: estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, eu e meu filho morreremos. Ela já tinha certeza que ia comer e ia morrer, porque não tinha mais nada. Aí Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha do teu cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se cessará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Oh, glória! Eu acho que aquela mulher foi atrás de tanta da vasilha. Ei, me dá as vasilhas tudo que eu vou encher tudo agora. Farinha, azeite com força. Passaram quantos anos sem chuva, igreja? Vocês lembram? 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio essa mulher passou sendo sustentada por quem? Por Deus. O azeite e a farinha não cessou. Quando Deus ele tem algo na nossa vida, a provisão dele é infinita. Ele não vai cessar. Deus é maravilhoso, igreja. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse, no 15. Desse modo a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Amém, irmãos? Sarepta, igreja, ficava em um território fenício, 11 quilômetros ao sul de Sidom, a fortaleza de Baal. O fato de o Senhor ter sustentado Elias primeiro, por meio de Corvo, e depois por meio da viúva, proporcionou ao profeta um teste dramático de fé, no início de seu ministério. A viúva também aprenderia o valor de confiar somente em Deus. Foi um teste que o profeta passou no início do seu ministério. Olha, tem irmãos que quando se converte, Deus coloca logo na prova. Deus coloca logo no deserto, para ser testado, para ser provado. Tem uns que não aguentam, não suportam. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus como Salvador, ou seja, Ele me aceitou como filho de volta para casa, porque nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Quando
eu vim conhecer a Jesus, que eu me declarei, né, que Ele era o Salvador da minha vida e eu me batizei nas águas, após o meu batismo, após a minha confissão de fé, eu passei por tanta luta, tanta dificuldade, que eu não sabia de onde vinha. Foi tanta prova, tanta dificuldade, tanta peleja, tantas situações. Tinha pessoas da minha família que diziam: agora só quer ser santo, agora não bebe mais, agora não vai numa festa, agora não faz mais nada, agora virou santo, foi? Era prova de família, era prova de conhecido. As pessoas que bebiam com a pessoa se afastaram, porque não querem estar. É como se a gente tivesse uma doença mortal, um câncer, né? Quando a gente aceita Jesus como Salvador, é como se a gente tivesse desenganado com a doença terminal, no qual ia contaminar todo mundo, e as pessoas se afastam. Mas eu quero dizer à igreja que tudo isso vale a pena para a glória do Senhor, porque quando Ele deu o seu único filho em resgate de cada um de nós, não foi um preço barato. Eu estava conversando com um irmão de outra igreja ontem, e eu estava dizendo a ele, no meio da rua: você sabe qual é o valor que você tem para Jesus? Você sabe quanto foi a minha vida para Deus? É um preço inexplicável. Nada nesse mundo paga o preço de uma alma. Só para você entender. Aí eu tenho a melhor casa, a melhor mansão, o melhor carro, o melhor dinheiro, o melhor emprego. Nada vai pagar o preço da tua alma para Jesus. Nada. Porque até mesmo se você morrer hoje, nada do que você construiu nessa terra você leva. Agora, se você morrer com Cristo, você conquista o galardão, aquilo que você tem mais valioso, que é estar na presença do Senhor pela vida eterna. Quando ele disse que não se acabará, igreja, enquanto uma nação israelita aposta sofria por causa da seca, Deus supria as necessidades diárias de uma nação israelita que voluntariamente creu em sua palavra. Tanto o profeta como a viúva foram lembrados do valor da confiança pessoal naquele que sozinho é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Abra aí, por gentileza, aqui no painel, Filipenses capítulo 4, versículo 19, por gentileza. Para a gente ver quem é que supre todas as nossas necessidades. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É da terra, igreja? É não. É de Jesus. Amém? A riqueza que nós temos vem dele. Tudo é dele, para ele. Irmãos, o profeta abençoou a vida da mulher, a mulher foi abençoada, a prosperidade chegou lá, já tinha farinha e já tinha um azeite, está tudo certo, acabou, né, a história? Ela venceu, está tudo normal. Tá não. Vem a prova final. E ainda tem a prova final, irmão Renan? Tem. Você estuda, mas no final tem a prova final para ver se você está aprovado mesmo. É o último teste, é a última prova, é a prova do final do ano, é a prova que você vai entrar de férias, irmão. E você vai estar na presença do Senhor, glorificar o nome dele. Aí no 17 diz: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Eita Jesus, agora veio a doença. A mulher não tinha nada, Deus prosperou. E agora veio a doença do filho, e agora?
A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar, igreja. Quando a gente para de respirar, o que é que acontece com a gente? A gente morre. Então a mulher reclamou a Elias. Ah, meu irmão, quando qualquer coisa acontece com qualquer um de nós, crente ou não, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Reclamar. É não, Carol? É desse jeito. O povo saiu da terra do Egito, das garras de Faraó, da escravidão, no meio do caminho, o povo sendo abençoado. Aí passou a primeira dificuldade, foi o que o povo fez? Reclamou. É complicado, meu irmão. Aí ela diz: o que você tem contra mim, homem de Deus? Olha só, aquele que veio abençoar a vida dela, que veio trazer prosperidade, alimento, já se voltou contra o homem de Deus e disse: o que tu tens contra mim, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, ele disse. Ele o apanhou nos braços, igreja. Levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em sua própria cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela? Isso o profeta falando com Deus, com o filho dela nos braços. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele reviveu. Glória a Deus, igreja. Então Elias pegou o menino e o levou para a parte de baixo da casa, entregou-o à sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Aí é que a gente vai compreender a prova final na qual ela vai passar. Amém? Já estou finalizando, tenho 4 minutos. O pastor me deu 10 para as 9. Tenho 4, vou finalizar. O que é que aconteceu com o menino, igreja? Ele parou de respirar e ele morreu. Então, o que é que o profeta orou a Deus? E Deus ressuscitou. A ressurreição dos mortos não era um milagre que as pessoas comuns esperavam ver, mesmo de um profeta de Deus. No entanto, essa viúva tinha motivos para esperar a ajuda de Deus. Ela havia aberto sua casa para Elias e tinha visto em primeira mão o poder de Deus e os resultados da total confiança nele. Contudo, foi só depois de ver o milagre de seu filho ressuscitado que ela expressou sua fé em Deus. Ela ainda não tinha declarado sua fé em Deus não, igreja. Ela tinha visto o milagre, ela tinha visto a prosperidade, ela tinha visto o azeite da farinha não faltar, ela tinha visto a farinha não faltar na botija, mas ela ainda não tinha declarado sua fé. Ela precisava declarar sua fé. Não adianta você vir na igreja todos os dias e não declarar a sua fé a Deus. O que é que adianta você estar sentado aí, ouvindo a palavra, tendo a oportunidade todos os dias, e você não tomar a decisão de declarar a sua fé a Ele? Nós não estamos aqui para brincar não. É como eu disse ontem no culto do sopão. Nós não estamos aqui para passar o tempo não. Nós estamos aqui para entregar a nossa vida ao Senhor enquanto há tempo. Ele está para salvar, mas vai chegar o dia dele nos julgar. Amém, igreja? Hoje ele é salvador, amanhã ele será juiz. Então essa mulher, ela precisava declarar a sua fé, e ela ainda não tinha feito isso. Então Deus colocou o problema. O filho dela morreu, e para que ela visse a glória de Deus na vida dele,
Deus, através do profeta, o ressuscitou. Para finalizar a mensagem, igreja, 1 minuto e meio, vamos lá. No 24, diz: então a mulher disse a Elias: agora, olha só, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. Agora ela sim declarou a sua fé. Agora sim ela se convenceu que era realmente um homem de Deus que estava ali ao lado dela. E que ele realmente serviria ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Não aquele Deus de parede, Deus de barro, Deus de gesso. Aquele Deus ao qual muita gente adora, que se não limpar, junta poeira. Se bater nele, ele quebra e cai. Se não pegar para andar com ele na rua, ele não anda. Ele não fala, ele não escuta. Que Deus é esse? Ao Deus ao qual essa mulher tomou a sua decisão e reconheceu, é o Deus vivo, poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas. Aquele que nos deu a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade e passo agora para o pastor, exclusivamente 8h50. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a gente tomou essas decisões para a gente terminar o culto no horário, 9 horas. Para que, sabe, a gente... Vamos manter essa ordem. E aí temos... a gente vai querer começar aqui o culto de 7h15 para terminar de 9 horas em ponto. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sempre tem no final uns avisos, e principalmente no domingo, às vezes tem pessoas que estão completando o ano, e para a gente não extrapolar o horário, domingo passado a gente fez aqui a ceia do Senhor, que é um culto bem mais longo. A gente terminou exatamente de 9 horas. Então eu resumi a mensagem para que a gente pudesse terminar o culto nesse horário. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, louvado seja Deus, irmãos, pela boa palavra que ouvimos nesta noite. Interessante, aquela mulher, ela já estava condenada, né, à morte. Ela e o filho dela ia fazer o pão e morrer. Mas aí, com a chegada do profeta, vem também a provisão de Deus, e aquele momento se estende mais à frente, e realmente, sabe que deixa de lição para a gente, irmão, às vezes, nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados à morte, nós estávamos destituídos da glória de Deus, e fomos abençoados. E muita gente, irmão, muita gente, isso aqui aí a gente precisa falar isso. Muita gente vem para a igreja quando está precisando, quando está passando por luta, por dificuldade. E aí, quando recebe a bênção, quando tudo está bem, e quando não precisa mais, não vem mais para os cultos, não vem mais não procura mais a Deus, aí o que acontece justamente, e é mais ou menos assim isso aqui, para os nossos dias atuais. A mulher esqueceu da provisão. Deus é tão bom, irmãos, que Ele cuidou do profeta, mas eu estava ali pensando comigo, se não fosse aquela situação de Elias, aquela mulher ia morrer. Deus pega Elias e vai até aquela mulher, para que ela cuidasse dele, para cuidar dele. Na verdade, Deus estava mandando, e eu me lembrei, sabe o que agora? A gente passou 1 ano e meio, lá no Maneco, e a nossa missão foi cumprida. Eu estava conversando isso com o Zaqueu ontem. Irmãos, existem situações na vida da gente que Deus faz com que a gente vá, e simplesmente por causa de alguém. O caso de Elias foi por causa da mulher, uma mulher que estava ali, precisando de ajuda. Quando a gente se lembra, Pedro, quando a gente chegou lá no Maneco, uma família, a mulher separada do marido,
Aquela mulher passava necessidade. Gente, a gente levava até água daqui de Mari para lá. Depois eu entendi, eu digo, a nossa ida para o Maneco naquela época foi provisão de Deus para cuidar daquela família. Passamos 1 ano e meio cuidando daquela família. 1 ano e meio, uma dificuldade, pensa, um trabalho difícil. Faz pouco tempo que eu encontrei com aquela menina lá, a filha dela, lá em João Pessoa. E a menina me deu um abraço assim, eu olhei assim, forte. O senhor está lembrado de mim? Não, eu sou a filha de Silvana. Eu estou formada agora, viu, pastor? Aí ela, mas muito obrigado, aí eu olhei assim, ela não esqueceu, irmão, da provisão de Deus, daquele momento que a gente teve na sua casa. Como é bom, irmão, a gente passar pelos lugares e deixar uma palavra ou algo positivo que as pessoas sempre lembrem. Eu quero ser lembrado, irmão, não por alguém que passou, devastou a vida de ninguém, esculhambou com ninguém, deixou um rastro de escândalo, não. Eu quero passar pelos lugares e deixar, irmão, algo positivo, sabe? Louvado seja um legado da palavra de Deus para as vidas das pessoas, que elas se lembrem. Louvado seja o nome de Jesus. E aquilo eu digo, meu Deus, aquela menina não esqueceu. Então, eu disse, como é que está a sua mãe? Estamos bem, graças a Deus. Foi 1 ano e meio. Na vida dessa mulher foi justamente. Mas aí quando o filho morre, ela nem lembra que por causa da chegada do profeta foi a bênção na vida dela. Ela, pelo contrário, diz, olha, o que é que eu tenho contigo? Quer dizer, viesse para aqui justamente para trazer a nossa memória. Aí a Hernan leu aqui, eu acho que ele leu aqui e disse assim, que quando alguém, mesmo na terra, uma terra, vamos dizer assim, que era Israel, uma terra de Deus, né, um lugar que Deus escolheu, mas quando, mesmo em um lugar, que é um canto, que Deus escolheu, se a pessoa não tiver, irmão, não tiver firme, ou fazendo o que é certo, não dá certo. Elias foi para uma terra justamente aonde era uma terra justamente aonde se adorava Baal, era uma terra estranha, mas lá naquela terra estranha do Deus Baal, Deus de Israel, que estava em Israel, abençoou não só Elias naquela terra, mas também aquela mulher. Aí fora o mundo é mau, mas o Deus que nós cremos, irmãos, Ele pode nos abençoar neste mundo mau. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher foi abençoada, mas ela, quando chegou novamente a situação, ela foi reclamar com quem? Meu irmão, tudo que acontece só é o pastor, é não sei o quê, e lá vai, só sobra para o homem de Deus, irmão. Só sobra para o homem de Deus. Aí a mulher, o meu filho morreu, a culpa é sua. Não tem outra história não, a culpa é sua. Aí lá vai Elias, meu Deus, pronto, Senhor, sei que a situação na minha lá já estava difícil, eu vim para cá, e aí toda essa situação é agora e agora. Tem hora, irmão, que a gente fica em cada situação, tem hora que não é fácil. Louvado seja o nome de Jesus. A gente não só tem problema para resolver, porque todo mundo tem problema, pastor também tem problema, pastor tem família, pastor adoece, pastor também tem problema psicológico, tudo que você tem, pastor também tem. Mas tem hora, irmão, que a gente tem que resolver os nossos problemas e ainda resolver o problema dos outros. O caso de Elias tinha os problemas dele, mas agora, ele disse, meu Deus, já basta o meu, e agora o filho da mulher morreu, e agora? Pedir a Deus misericórdia e graça, irmão, que é o que a gente sempre faz, orar ao Senhor, que o Deus que cuida de todos, o Deus que é soberano, que sempre escuta a oração do aflito, Ele vai nos socorrer. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor, irmãos, acreditando, irmãos, que Deus é Deus de provisão e sempre será, mesmo diante das piores situações da vida. E isso é muito natural na gente. Pode ser o super crente. Tem hora que a gente está com a fé lá nas estrelas, que a gente, meu Deus, eita, eu creio, Deus.
Tem hora que uma situação tão simples a gente não consegue acreditar. De tão fragilizado, muitas vezes emocionalmente, muitas vezes a gente está ali já diante de tantas situações. Mas acredite, irmãos, e a gente tem, de fato, guardar essa palavra, quando disse o salmista, no meu coração. E a gente precisa acreditar nesta mensagem, nesta palavra, e colocar em prática na dificuldade, em nome de Jesus. Amanhã nós temos o nosso estudo, estaremos aqui, se Deus quiser, se assim o Senhor vos permitir, né? Que a gente não sabe, né? Como disse Renan, o que existe para nós é o dia de hoje, amanhã não existe. A gente sempre fica na esperança, amanhã eu vou acordar, como sempre, mas hoje existem pessoas que não acordaram, e sempre a gente não lembra disso, a gente sempre acorda, mas um dia, pode ficar certo, irmão, um dia a gente não vai acordar, né? Mas louvado seja Deus, porque Ele tem dado oportunidade para que a gente possa sempre estar de pé. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez esta noite para ouvir a Tua palavra, para estarmos reunidos com os irmãos, para compartilhar, Senhor, também em momento de fé, também de comunhão com eles, Pai, louvando e exaltando o Teu nome. Abençoa cada um de nós, Senhor, nossas famílias. Abençoa, Senhor, a família daqueles que não puderam estar aqui, os que estão enfermos. Pai, estenda as Tuas mãos de misericórdia, Senhor. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos dás um sono reparador, uma noite abençoada. Em nome de Jesus, é assim que oramos e te agradecemos. Digam amém, irmãos. Curvem as vossas cabeças. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E mais uma vez você concordando diz, que Deus abençoe a família, em nome de Jesus.